passou, eles fizeram assim com você. Graças a Deus. Oi, som. Oi, som. Som. Amém. Vamos abrir aí já a Bíblia no 1 João, capítulo 2. Eu acho que tá bom? Dá para ouvir bem? Nossa aula continua, né? Enfrentando o inimigo, aula 7, segunda parte. Deve ser do teclado. Nessa parte, né? Eu vou rever essa parte do começo. Aí a gente continua. Fecharam de novo o portão? Ô, Luiz. Não tem como o vento fechá-lo. Corta lá na mesa se for lá. César, por favor. Encontramos aí 1 João? Então oremos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui essa manhã de domingo, Pai, esse horário, meu Pai, da escola bíblica, nos reunindo para aprender da Tua palavra, para termos a luz da Tua palavra, para vivermos uma vida, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa, Senhor, nossos erros e pecados que nós podemos ter cometido nesses dias, no nome do Senhor Jesus, porque nós queremos andar na Tua presença, Pai. Queremos viver para fazer a Tua vontade. Que a Tua palavra venha penetrar mais uma vez o coração, que ela venha continuar, meu Pai, o moldar de Cristo em nossos corações. Que a Tua palavra continue, Senhor, a agir dentro de nós, nos sarando, nos libertando, nos curando, Pai, em nome de Jesus, para vivermos uma vida como o Senhor deseja que seja vivida. Pai, no nome de Jesus, eu agradeço àqueles que já aqui estão e os que ainda estão chegando a caminho, Pai, em nome de Jesus, para esta aula, que eu tenho certeza que vai valer a pena, no nome de Jesus. Amém? Muito bem. 1 João, capítulo 2, verso 20 ao 23. Eu acho que essas pilhas estão acabando. Tem pilha nova aí? Acabou já. Amém. João capítulo 2, versículo 20. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não escrevo a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é mentiroso? Quem é o mentiroso, senão aquele que nega Jesus? É o Cristo. É o Cristo? Perdão, meus irmãos. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega Jesus? É o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu vou iniciar de novo um pouquinho aqui para trás, né?
A gente tinha parado com a unção e o poder do Espírito Santo. Nós estávamos daí para baixo. E aí eu vou começar no começo da folha, tá? Novamente aqui. Quando o inimigo se apresenta como inimigo, facilmente o enfrentamos, mas quando se manifesta com pele de ovelha, surge a dificuldade. Somos muitas vezes levados por suas astúcias e artimanhas. Entendeu? Ou seja, o diabo não aparece como diabo para a igreja, né? Ele aparece como se ele fosse um anjo do Senhor, como se ele fosse um ministro da justiça de Deus. E aí ele consegue enganar a muitos, se esses muitos não estiverem atentos à verdadeira palavra. Ok? Em 2 Coríntios 11, 13 ao 15, lemos: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. Nesses versículos, o apóstolo Paulo adverte os irmãos da igreja de Corinto contra os falsos mestres, que têm a capacidade satânica do engano, da mentira e da astúcia. Se o inimigo é tão astuto, como enfrentá-lo? Amém? Vamos lá. O primeiro diz: com a unção e o poder do Espírito Santo. Tá com açúcar? Não, tá bom, pode ir. Você que está em casa aí, faz o teu cafezinho também aí, aproveita com a gente, né? E quem está em casa é mais fácil, né? Como a gente vai enfrentar o inimigo? Com a unção e o poder do Espírito Santo. Se o inimigo é um ser espiritual, só podemos vencê-lo com armas espirituais. O Espírito Santo é quem nos dá discernimento e conhecimento para não sermos enganados pelas heresias dos falsos profetas. Entendeu? Ou seja, lembra que em Efésios, no capítulo 1, ou melhor, no capítulo 6, verso 1 em diante, o apóstolo Paulo, ele também alerta que a nossa luta, a nossa guerra, não é contra carne nem sangue, ou seja, a nossa luta não é contra pessoas, entendeu? A luta do crente não é contra pessoas, não é contra seres humanos. Ele diz, a nossa luta é espiritual, ok? Ou seja, é contra as potestades, é contra os principados, é contra as hostes espirituais da maldade, né? Nossa luta é totalmente espiritual. Então a gente só consegue enfrentar o inimigo das nossas almas de forma espiritual, ok? Muitas vezes o crente, ele ganha um desaforo, e aí ele vai lá, não quer levar o desaforo para casa, e aí revida, né? Aí discute, aí briga, ou seja, entendeu errado, está lutando contra a carne, né? Está lutando contra a pessoa, não é contra a pessoa, é espiritual, né? A gente vai embora com o desaforo para casa, e a gente se põe em oração, a gente coloca diante de Deus a situação, e pede o agir do Senhor nessa situação. Por quê? Porque ela é espiritual. Pega aí o microfone para ele, por favor. No meu trabalho foi assim, entendeu? Eu via que era espiritual, mas aí eu deixei de agir, e muitas coisas levei muita afronta, e hoje, graças a Deus, cessou muita coisa lá no meu trabalho. Tá vendo? Entendeu? Olha só. Ou seja, quando a gente entende isso, a gente para de sofrer à toa, né? Porque a gente fica com raiva, a gente revida, a gente quer se vingar, ou seja, a luta está sendo física, carnal, ela tem que ser espiritual, ok? 1 João 4, do 1 ao 4. Júnior, pode ler para a gente? Já está com o microfone aí? 1 João 4, do verso 1 ao verso 4. Amados, não creia em qualquer
espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus. Deste modo, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior daquele que está no mundo. Amém? Glória a Deus por isso, né? Vamos tentar analisar um pouco, né? Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne procede de Deus. O espírito que não confessa que Jesus veio em carne não procede de Deus, né? Nós lemos aqui em João, na primeira carta ainda, que, ou melhor, em Corinto, né, em 2 Coríntios, dito por Paulo, que os inimigos de Deus, os anticristos, eles se transfiguram em anjos de luz, né? O diabo faz isso, né? Ou seja, seus ministros também. Eles se tornam ministros da justiça, mas são fraudulentos, são mentirosos. Ou seja, então eles estão infiltrados na igreja e eles falam de Jesus, né? Eles falam de Jesus. Então quer dizer, se eles estão falando de Jesus, eles estão confessando que Jesus veio em carne, né? Parece que sim. Mas a questão, como é que a gente começa a identificar um falso profeta? Como é que a gente consegue identificar um falso mestre? Pelas suas pregações. Lembrando que Jesus disse, pelo fruto, vocês conhecem as árvores, né? Uma árvore boa só dá bom fruto. Pode uma árvore má dar bom fruto? Não. Ele disse que a árvore má dá mau fruto. Ou seja, a gente vai identificar. Primeiro, toda mensagem, toda palavra pregada, Jesus precisa ser o conteúdo dela. Entendeu? Jesus precisa estar presente na mensagem. Ele tem que estar presente. Ele tem que ser, às vezes, né, pessoas de Deus, né, por falta de instrução, por falta de um conhecimento melhor, muitas vezes acaba pregando e não cita o nome de Jesus, né? Às vezes acontece, mas aí você olha para os frutos dessa pessoa, né? Você vai olhar para a vida dessa pessoa e você vê que ela é uma pessoa de Deus. Ela só está mal instruída, ela só está, né? Se esqueceu que cada mensagem que ela prega, Cristo tem que ser o conteúdo dela. Você pode pegar a mensagem inteira, você pega uma mensagem no Velho Testamento, você vai falar de Moisés, você vai falar de Abraão, você vai falar, mas todos esses homens são representantes de Cristo. Todos esses homens, eles são, é um tipo de Cristo. Eles tinham qualidades que estão em Cristo Jesus, entendeu? Então, quando eu prego sobre um deles, eu tenho que falar de Jesus através deles. Eu tenho que anunciar Jesus, lembrar, né, que Jesus, né, é o Senhor, foi o Senhor desses homens, e esses homens cumpriram a vontade de Jesus, do Senhor Deus na terra. Então, as mensagens todas precisam conter Jesus, tá? Mas aí, como que a gente vê uma mensagem que não contém Jesus? Por exemplo, aquelas mensagens que só falam de bênçãos. As mensagens que só falam de vida terrena. As mensagens que só falam de conquistas terrenas. Ou seja, estão negando Jesus. Entendeu? Jesus está sendo negado nessas mensagens. Ou seja, quando se põe um amuleto, né, quando eles usam aquelas coisas, o martelo, o sal, a vassourinha, usam um monte de coisas, essas coisas é uma forma de negarem Jesus. Eles dão poder a essas coisas. Uma vez eu trabalhava ainda na rua, numa transportadora, e eu vinha de Campinas, né, e eu vinha usando, aí eu sintonizei uma rádio de Campinas, uma rádio evangélica de Campinas, e o pregador dizia, né, que era para levar aquele incenso para casa, né, para levar aquele incenso para casa, e quando acendesse aquele incenso, aquela fumaça expulsaria os demônios daquela casa, porque era um incenso ungido. Entendeu? Aonde está o erro? Aonde está o erro dessa mensagem? O que está errado nisso? E não está certo. O incenso tem poder de expulsar demônio? A fumaça tem poder? Ah não, pastor, mas ele ungiu. E daí? Que diferença faz? Porque, biblicamente, a única forma de expulsar um demônio
É através do nome de Jesus Cristo. E com autoridade. Com autoridade. Não existe outra forma de expulsar demônio. Eu assim, falaram tanto dessa série The Chosen, né, que eu assim, resolvi dar umas assistidas lá. Tem muita coisa que está fora do contexto, mas muito fora mesmo, mas tudo bem. Não vem ao caso mas há uma parte que é interessante. Eles chamam Nicodemos, né, um mestre da lei, para expulsar um demônio da tal Lilith, que na verdade é a Maria Madalena. Eu não sei porque ela é chamada de Lilith lá. Tá certo? Lilith, na verdade, é uma história antiga que fala de um demônio, diz que era a primeira mulher de Adão e que essa agora é a mulher do diabo e, nossa, é umas coisas doidas. Tá, mas tudo bem, não vem ao caso. Aí o Nicodemos é chamado para ir até a casa dela porque ela está endemoniada e as pessoas todas estão assustadas, ninguém sabe o que fazer. E o Nicodemos também está assustado, ele fala, também não sabe o que fazer, né? Mas ele foi chamado pelos romanos e os romanos obrigaram ele a ir até lá. Então ele foi até lá e aí ele esconjura o demônio. E aí ele fala do nome de Yahvé, ele fala das obras do Senhor, ele fala um monte de coisa, ele faz uma oração assim, mas sem nenhum tipo de autoridade, expulsando o demônio, porque ele não sabe como expulsar o demônio. E aí a mulher continua endemoniada, e ele vai embora e fala, já fiz a minha parte, e vai embora. Entendeu? Ou seja, o demônio não foi expulso. Eram 7, né? Não foram expulsos aqueles demônios, porque não tem como. Não havia como expulsar. Entendeu? Ou seja, antes de Jesus, as pessoas que ficavam endemoniadas, elas viviam atormentadas. De momento a momento que os espíritos malignos se manifestavam naquelas pessoas e eles não tinham como se livrar daquilo. Aí então no filme, momentos depois, um dia depois, né, ela está numa taberna, né, uma taverna bebendo, ela pede para beber porque é a única forma, ela tentou se suicidar, conseguiu, aí pede para beber e o cara do bar lá ama muito ela, não quer que ela faça aquilo, mas ela vai beber. Aí Jesus chega pelas costas dela, põe a mão no ombro dela, né, olha para ela e impede que ela beba. Aí ela sai para fora com raiva, sai brava sem entender nada, e aí Jesus não chama ela de Lilith, chama ela de Maria. Aí ele fala Maria Madalena, Maria de Madalena, né? Aí ela olha para trás, ali Jesus a liberta. Então essa parte é interessante, eu gostei. Por quê? Porque mostra o quê? Que é só Jesus que tem o poder de expulsar demônios. Entendeu? Então quando a gente vê cultos de igrejas na TV, ou você vai em alguma dessas igrejas, e você vê lá incenso, sal, você vai chegar a fazer o caminho de sal na sua casa, não tem demônio que vai suportar isso, que não sei o que. Isso é macumbaria. Entendeu? Isso é macumbaria. É a macumba que faz isso. Não é a igreja que deveria fazer. Então, isso é um falso mestre, isso é um falso profeta. Ele está negando a eficácia do nome de Jesus. Entendeu? Só o Senhor Jesus expulsa demônio. É só através do nome dele que demônios podem ser expulsos. Então, fica fácil de identificar pessoas negando Jesus aí. Tá? A igreja só fala de vida financeira, só prega a vida financeira do povo, né? Dinheiro. Estão negando o nome de Jesus, eles não estão confessando que Jesus veio em carne e que ele venceu o mundo e que ele venceu todo o pecado. Eles não estão confessando isso, eles estão enganando as pessoas com essas práticas. Então é fácil identificar falso profeta, falso mestre, é fácil identificar. Oi, pega aí o mic. Essa semana me mandaram um áudio, né? E aí o áudio dizia assim que Deus tinha mostrado para essa pessoa o meu telefone, né? E aí me enviou um recado, né? Por áudio. Aí não senti nada, né? Mas aí tudo bem. Aí essa pessoa começou a mandar áudio. Aí na terça-feira mandou foto que estava no monte, que queria orar por mim, que Deus ia fazer muita coisa pela minha vida, não sei o quê. E aí era 3 horas da manhã, essa pessoa mandando áudio de novo. Aí eu fui vendo até um dia. Isso foi na segunda, na terça, na quarta. Quando foi na quinta de manhã, ele mandou uma foto para mim que estava no monte, com um vidro grande de azeite. E aí falou que tinha orado por esse azeite, que eu precisava comprar esse azeite, que ele ia ser enviado pela minha casa. O azeite custava R$ 450. E, nossa, eu falei, olha só onde que está chegando o ponto do ser humano.
Entendeu? né? Ou seja, claramente negou, esse aí nega Jesus. O poder está no azeite e no bolso dele, o que vai para o bolso dele. Imagine Entendeu? quantas pessoas ele não pega fragilizado, Exatamente. né, que está passando por problemas e acha que aquele azeite de R$ 450 vai resolver sua vida. As pessoas caem porque se estão fracas, né? Ai, como é que ele descobriu meu telefone? Aleatoriamente ele foi lá e buscou alguém. Vamos ver o que, que dá aqui. Vamos salvar o WhatsApp para ver a foto da pessoa. Ver o perfil da pessoa. Muitas pessoas põem o nome no perfil, né? A revelação é fácil. Não é? Verdade. Super fácil a revelação. Já dá número diferente. É, Entendeu? Um número que você muda do seu vai dar o número de alguém. E aí vai aparecer o perfil. Você salva, não você salva. Aí vai aparecer o perfil de WhatsApp. mandei para ele, você precisa ser liberto, irmão. Falei para ele, Muito você precisa bem. ser liberto, você precisa conhecer mais da palavra. Nossa, eu mandei um texto. É, mas não pra ele. conhece não. Não faz questão. Você também libertado, né? Pela própria palavra. Assim, para expulsar demônio, você precisa pôr a mão, ou pela própria palavra a gente pode, A palavra, o nome de Jesus. em nome de Jesus, né? Né? O nome de Jesus. Agora, o nome de Jesus ele é eficaz, né? Quando se usa ele com autoridade. Se não tem autoridade, o nome de Jesus não vai funcionar também não. Tá? Porque a gente viu lá em Atos dos Apóstolos, né? 2 homens expulsando os demônios. Aí um dos apóstolos, o apóstolo comenta, né? Que esses homens diziam, em nome do Jesus que Paulo prega. Sai dele, demônio. Aí diz que os demônios deram uma surra naqueles homens. Eles disseram, Jesus a gente sabe quem é, Paulo também, mas vocês quem são? E dá uma surra naqueles homens. Aqueles homens apanham dos demônios. Né? Entendeu? Ou seja, tem que ter autoridade. Se não tiver autoridade, ou seja, tem que ter vida com Deus. Tem que ter vida com Deus. Senão, lá dentro da macumba, alguém usasse o nome de Jesus e ia ter algum efeito. E não tem efeito nenhum. Sem autoridade, o nome de Jesus não vai operar. Entendeu? Muito bem. Viu como é fácil a gente identificar falso profeta, falso mestre, falso pastor? Eles negam Jesus o tempo todo, com essas práticas. Tá? Então, se o inimigo é um ser espiritual, só podemos vencê-lo com armas espirituais. O Espírito Santo é quem nos dá discernimento e conhecimento para não sermos enganados pelas heresias dos falsos profetas. 2. Com o conhecimento da verdade, assim que se enfrenta o inimigo. Não você cai nas armadilhas dele direto. Sem conhecimento, o povo de Deus está sendo destruído desde sempre lá. Em Oséias, né, a palavra diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então, sem conhecimento, nós somos vencidos facilmente pelas trevas. Por quê? Porque o diabo é inteligente, tem muito conhecimento e sabe como destruir uma vida. Entendeu? Os demônios são instruídos pelo diabo. Eles não são burros. Eles são instruídos, são inteligentes. Eles sabem como agir, sabem como destruir uma vida, sabem como montar armadilhas para as pessoas caírem. Então, para combatê-los, é necessário ter conhecimento da verdade de Deus, que é a palavra. Sem conhecimento, a gente sofre muito mais do que deveria. Entendeu? Hoje, há uma preocupação muito grande entre nós, pela falta de conhecimento de muitos crentes. Isso acontece pelo descaso à palavra de Deus. Embora muitos já tenham a verdade encarnada, Jesus, né, que é Jesus, poucos são os que têm o conhecimento da verdade inspirada na Bíblia. Eu preciso consertar uma coisa, eu depois acabei esquecendo de conversar com o pastor Jimes, né? Ele falou uma coisa que, nossa, na hora eu falei, meu Deus, ele não percebeu, tenho certeza, né? Ele falou alguma coisa sobre Jesus adivinhar, né? Jesus não adivinha, tá? Então quem prestou atenção nisso, né? Jesus não é adivinho, Jesus não adivinha nada, ele sabe o futuro. Isso não é adivinhação, ele sabe o futuro, tá? Então depois eu preciso lembrar de falar para ele, porque ele falou sem pensar na palavra que saiu, e às vezes a pessoa está empolgada, né, falando, e aí fala coisas que talvez não deveriam ter falado, e não
não foi intencional, tá? Mas desconsidera isso. Jesus não adivinha nada. Jesus, ele sabe o futuro, ele é presciente, ok? Desde antes dele criar o mundo, ele já sabia quem seríamos. Ele já tinha nos escolhido. Por quê? Porque ele é presciente, ok? Precisamos então de conhecimento. Sem conhecimento a gente fala muita coisa que não deveria falar. Se eu não tenho conhecimento, é melhor ficar quieto. É melhor ficar quieto. Se eu não tenho certeza do que eu vou dizer, é melhor não dizer. Porque isso pode me complicar, ou pode complicar outras pessoas. Se eu falar algo, se eu falar uma heresia no altar, essa heresia tem o poder de destruição em massa. Entendeu? Tem um poder destrutivo. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Então por isso que a igreja precisa de conhecimento. Os líderes, quem prega, quem ouve, todo crente precisa de conhecimento da palavra de Deus. É por isso que a gente insiste em manter a escola bíblica, para a gente alcançar conhecimento no Senhor. Não adianta você vir num culto ou receber uma palavra e achar que está tudo certo, que você agora já é o conhecedor. Não é, não é. A gente não conhece ainda metade do que deveríamos, né? Deus tem muito ainda a nos ensinar, muita coisa para nos ensinar. E se nós não estivermos dispostos a sentar e aprender, a gente também vai continuar vivendo, né, desilusões, frustrações desnecessárias, porque não temos conhecimento. Tá certo? Vamos lá. Enquanto o senhor estava falando aí a respeito desse assunto, né? Uma vez eu ouvi na rádio do trabalho, eu vinha de carro numa época, eu colocava na rádio, e lá na rádio tem diversas igrejas, né, que compram ali a hora, né, e vão ministrar a palavra, enfim. E aí tinha um pastor lá, que se dizia pastor, e ele falava assim para as pessoas que estavam ouvindo, mandar tipo a foto no WhatsApp dele e o nome, porque era a revelação do Espírito Santo, alguma coisa assim desse tipo. E a pessoa mandava a foto, né, chegava lá para ele o nome da pessoa, e quando ele, eu estou vendo aqui sua foto e Deus manda te dizer que... E aí, né, diante de Deus eu falo isso, eu ficava até enojado em estar ouvindo aquilo. Eu falava, meu Deus, eu preferia nunca ter te conhecido do que conhecer o Senhor assim, dessa forma totalmente errada que as pessoas estão conhecendo. Agora imagina tanta coisa que aquele homem falava para as pessoas, e as pessoas, muitas vezes por alguma necessidade no momento, acabava dando algum crédito e acabava não se cumprindo, e ela ficava frustrada, né, com aquilo. Sim. E Deus, né, lá que em Deuteronômio, ele vai falar em 18, ele vai dizer assim, né, mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que fala em nome de outros deuses, é bem interessante que Deus fala, né, para o povo naquela época que era para matar ele teria que ser morto, né, exterminado do meio do povo de Deus. E vai dizer assim mas talvez você pergunte a si mesmo, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. Entendeu? Então Deus, ele já dá o parâmetro na sua palavra para a gente identificar um falso profeta, um falso pastor, que por muitas vezes vem com profecias, né, e não se cumprir. Aquilo veio da emoção, veio da cabeça dele, veio da presunção dele, né, em relação ao momento ali no culto, ou enfim. Então, se não se cumprir, né, não tenha medo dele, né, porque ele falou da sua própria entendimento. E por muitas vezes as pessoas recebem uma profecia e colocam a culpa em Deus, né? Deus, mas o Senhor não falou, né? Mas aí vem a falta de conhecimento. Exatamente. E aí foi o que o Senhor falou, né? E eu achei bem interessante que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, quando Paulo e Silas vai lá em Bereia, Paulo estava pregando, imagina o conhecimento que aquele homem tinha, né, a instrução. E mesmo assim, enquanto Paulo pregava, o povo ouvia a palavra para ver se realmente aquilo que ele estava falando era verdade, né? Então é importante ter o conhecimento bíblico para não ser enganado. Exato. Né? Esse é o importante da igreja, mas só que por muitas vezes a igreja não tem lido a palavra e ela é enganada,
né? O povo perece por falta de conhecimento, né? Por muitas vezes as pessoas estão tanto tempo na igreja, ela não sabe nem discernir o que é o Novo, o que é o Antigo Testamento, né? Não faz nem ideia das cartas, do Evangelho, nunca leu. E isso é deprimente para uma igreja, né? Que fala, que professa, que serve a Cristo e não conhece a sua própria palavra. Então, a igreja, tem que estar embasada realmente na palavra de Deus, tá? Alicerçada nessas escrituras para não ser enganada por Os falsos ensinamentos. reformadores dizem sola scriptura, né? Ou seja, só a escritura, né? Ou seja, só a escritura, só a palavra de Deus. Esse que o presbítero citou, né? O falso profeta profetizou, a coisa não aconteceu, aí a pessoa vai lá e fala com o profeta, aí o profeta falou assim, não aconteceu porque você não tem fé. E a pessoa desanima. E aí a pessoa quer se lançar no precipício, porque, meu Deus, eu não tenho fé. Falta tanto conhecimento que ela acredita nisso. Quando a palavra está dizendo, se não se cumprir, é porque o profeta não é de Deus. Porque quando Deus diz uma palavra, não importa se a pessoa tem fé, se não tem fé, se acreditou, se não acreditou. Quando Deus diz alguma coisa que vai acontecer e ponto. Palavra de Deus. O que Deus diz, Ele faz. Entendeu? Mas eu vi isso na época quando a nossa igreja era na Anchieta. Eu vi isso de gente da igreja. Não, mas é porque a pessoa não teve fé. Eu falei, para com esse negócio aqui que eu não aceito isso aqui não. Estávamos numa roda de obreiros, eu falei, não quero saber disso aqui. Né? E outra, não quero ninguém profetizando nessa igreja. Né? De altar principalmente. Se você quiser falar em particular com a pessoa, fale. Porque se a coisa não acontecer, o problema é seu com Deus e a pessoa. De altar eu não quero, porque você põe o nome da igreja. Né? Em dúvida. Será que esse ministério é de Deus mesmo? Porque o profeta falou e nada aconteceu? Entendeu? Porque isso tem demais. Tem demais. Tá? Devemos confrontar a mentira das falsas doutrinas com a verdade da palavra de Deus. Mentira alguma jamais procede da verdade. Confrontemos a mentira com a confirmação da nossa fé na pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo. Entendeu? A gente tem que combater a mentira com a verdade de Deus. Falamos besteira aqui, tem que ser consertado, não pode deixar passar. Não pode deixar passar. Se eu deixar passar, a igreja vai engolir aquilo e vai aceitar que aquilo é bíblico. Entendeu? Não. Os gnósticos, entre os quais Cerinto, o que mais hostilizava e atacava a doutrina apostólica, diziam ter profundo conhecimento das coisas ocultas. Tá? Seu misticismo os fazia ridicularizar a simplicidade dos ensinos evangélicos, principalmente os que se referiam à pessoa de Jesus. O gnóstico é isso, ó. Eles negavam que Jesus é o Cristo do Deus vivo. Diante dessa heresia, João afirma, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Por exemplo, eu tenho assim, carinho pelas pessoas, eu conheço pessoas testemunhas de Jeová, pessoas do bem, pessoas boas de verdade, mas que não têm o verdadeiro conhecimento. Porque eles negam que Jesus seja Deus. Né? O testemunho de Jeová nega que Cristo é Deus, que Jesus é Deus. E se eles negam que Jesus é Deus, então eles estão negando o Pai também. E não entendem isso. Compreendem isso? Então a gente não deve odiar as pessoas. Amá-las é necessário. Mas entender que é heresia isso. É falta de conhecimento da verdade. Dizer que Jesus não é Deus. Porque as Escrituras provam que Jesus é Deus. Provam que Jesus é Deus. Não, eles acreditam que Jesus é filho de Deus. Eles acreditam, eles pregam que Jesus é filho de Deus, mas é um Deus menor. Eles entendem que Jesus veio, embora eles não acreditem na ressurreição de Cristo, né? Eles não acreditam que Jesus ressuscitou no terceiro dia, se eu não me engano. Eu preciso rever isso, mas eu acredito que eles não creem nisso. Não creem que o Espírito Santo
é Deus. Não acreditam no inferno. O Testemunha de Jeová acredita que não é que o paraíso é aqui na Terra, né? Esse planeta vai passar pelo fogo, vai ser transformado e nós vamos continuar vivendo aqui. Entendeu? Não existe base nas escrituras para isso. OK? Mas a pior coisa, a pior parte aí é negar que Jesus é Deus e que o Espírito Santo é Deus. Tá? Essa é a pior coisa que eles negam. Tá? Assim como os adventistas, né, que pregam o mesmo Jesus que nós, que creem que Jesus é Filho de Deus, que creem que Jesus é Deus, mas eles também negam o inferno. Eles negam o inferno, diz que as almas dos perdidos vão ser aniquiladas, não haverá tormento eterno, porque Deus é amor. Não é necessário. Eles não oram, não acreditam em cura. Assim como os reformados também não acreditam, né? A cristandade reformada também não acredita na cura. Tá? Por exemplo, o presbiteriano, ele não acredita que Jesus cura hoje. Ele não acredita. Quando alguém diz que foi curado por Jesus, eles duvidam. Tá? Então, eles têm a Bíblia deles, Testemunha de Jeová? Tem a Bíblia dele. É uma que Bíblia não como a tem nossa. as coisas que a gente Tem. A Bíblia Então, deles é distorcida. Tem mudanças a dentro da Bíblia. interpretação, né? Não, mudanças mesmo. Por exemplo, o texto de João, capítulo 1, onde diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, na deles está, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Entendeu? Ou seja, mais um. Só que na mesma Bíblia deles, assim como na nossa, em Isaías, capítulo 43, está escrito: antes de mim, nenhum Deus se fez, nem depois de mim, outro Deus se fará. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não se fez Deus nenhum. Jesus é Deus. Entendeu? Mas na Bíblia deles não. Então as heresias são terríveis. São terríveis. A Bíblia católica também. Existe uma Bíblia católica muito boa, que é a antiga, que é a versão Jerusalém, né? A Bíblia deles interpreta muito mais claro do que até mesmo algumas traduções nossas, tá? Mas eles não enxergam. Católico não lê a Bíblia, gente. Católico não lê a Bíblia. Ele não é ensinado a ler a Bíblia. Entendeu? Por isso que eles são enganados. Porque se eles fossem ensinados a ler a Bíblia, eles iriam questionar, né, o clero. Como assim? Aqui está escrito, ó. Como que vocês não estão falando isso? Então eles não são ensinados a ler a Bíblia, então por isso eles são manipulados e são cauterizados na mentira. Entendeu? Tem o panfleto, o folheto do culto, lá está o que eles querem colocar, o texto que eles querem, nada mais que isso. Tá? Mesmo os trabalhos de ensino deles não usam a Bíblia Sagrada. Tá? Não usam. Vamos lá. Essa aula termina hoje, né, gente? 3 partes não. Bom, né, nós estamos falando assim de igrejas, né? Mas queria perguntar a respeito do povo judeu. Que nós sabemos que o Senhor, né, criou Israel, né, como um povo particularmente seu. E muitas igrejas hoje acabam, de uma certa forma, idolatrando este povo, né, o povo judeu. E é interessante porque na carta de João vai dizer assim, que a gente está lendo: todo que nega o filho também não tem o pai. Quem confessa publicamente o filho tem também o pai. E os judeus, Eles eles negam o filho. Negam, categoricamente. Então, baseado nas escrituras, eles não têm o amor do pai. Eles não têm nem o filho nem o pai por negarem o filho. Exatamente. Mas o que muitas igrejas hoje estão fazendo é justamente o que o judaísmo fez no princípio, nas primeiras conversões. Tá? Obrigado, irmão. Nas primeiras conversões. Tá? Ou seja, a igreja já estava, né,
já tinha sido fundada pelos apóstolos, eles já estavam pregando Cristo, o Evangelho. Os primeiros crentes foram judeus, tá? Os primeiros que se converteram foram judeus, que se converteram a Cristo. E não demorou muito. Quando a igreja começou a alcançar também os não-judeus, né, e os gentios começaram a se converter, aí os cristãos judeus começaram a doutriná-los judaicamente. Ou seja, as crenças judaicas começaram a ser introduzidas na vida dos crentes gentios. Ou seja, houve um momento até de discussão entre Paulo e Pedro, porque Paulo caiu nessa, ou melhor, Pedro caiu nessa. Ele acabou sendo influenciado pelos cristãos judeus, né, a ensinar as doutrinas judaicas para a igreja. E aí Paulo chega nele, dá um chega para lá nele, você está voltando ao passado, você está sem noção, né, você está negando a Cristo desse jeito, entendeu? Então as igrejas de hoje, muitas de hoje, estão fazendo isso, aceitando as crenças judaicas dentro da igreja. Mas assim, o crente hoje, a igreja cristã hoje, muitas delas acham bonito o judaísmo. Se engraçaram com o judaísmo por causa do xale, o quipá, né, tem coisas legais, né? A Arca da Aliança, o candelabro, são coisas tão maravilhosas que aí introduziram o casamento, a moda judaica dentro das igrejas, entendeu? Ou seja, eles estão negando a Cristo. Porque todas essas coisas já foram cumpridas por Cristo, então não tem mais nada de judaísmo para ser seguido dentro da igreja evangélica. Porque Jesus já cumpriu tudo que estava lá no Novo Testamento acerca de Cristo, que era pregado aos judeus e eles tinham que manter, tudo isso agora já não existe mais, porque Cristo veio. Ele cumpriu tudo. Então não tem mais que seguir nada judaico, não existe mais isso. Entendeu? Porque o judeu, ele nega a Cristo, como disse o presbítero. Os judeus negam Jesus, eles não creem que Jesus seja o Messias. Então, se eles não creem em Jesus, eles não têm o Pai também. Tá certo? Muito bem. No versículo 23, observamos, aquele que confessa o adventismo do sétimo dia. Eles dizem, só existe, isso é palavra deles, tá? Porque eu assisti um vídeo deles. Só existe uma igreja verdadeira. E aí então eles começam a pregar. Vamos identificar a igreja verdadeira, eles dizem. E aí eles começam a pregar. Aí eles usam alguns textos do Velho Testamento para dizer que a igreja verdadeira possui um profeta. A igreja verdadeira, a igreja que é verdadeira, ela tem que ter um profeta. E aí então eles apresentam Ellen G. White, a profeta do Adventismo. Eles negam Jesus Cristo. Falam de Jesus, mas a igreja verdadeira precisa ter um profeta, que é a Ellen G. White. Ou seja, então Jesus ficou aí em segundo plano, ou Ellen G. White é levantada ao nível de Cristo Jesus. Entendeu? É muito sério tudo isso. É muito sério. Aprender a verdade é extremamente necessário para nós, porque senão a gente cai nessas ideias. A gente acaba caindo nessas ideias. Tá? A base maior da fé cristã, olha, é o quê? É a pessoa de Jesus Cristo. Essa é a base maior da fé cristã. É a pessoa de Jesus Cristo, o Messias sofredor, triunfante e glorioso, o qual veio em carne, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e hoje está à direita da majestade nas alturas. Sem crer somente em Jesus, né, a igreja não estará fazendo a vontade de Deus. Não, mas tem que ter isso. Não, mas nós temos que pôr isso aqui, porque o povo só acredita se a gente fizer isso. Então tem que ter alguma coisa que o povo se apegue. Por isso que essas igrejas têm tanta baboseira sendo pregada, ensinada. Por quê? Porque na mente dos líderes lá, vamos dar o que o povo quer para manter o povo aqui, ó, na mão da gente. Entendeu? São falsos mestres. Só Jesus. É por isso que
não tem cruz aqui, é por isso que não tem candelabro aqui, é por isso que não tem réplica de arca de aliança, porque é somente Jesus Cristo, não há outro. Só Jesus Cristo. Se crer, tem que crer pela fé, no invisível. Não precisa ver nada. É o invisível. Tá bom? Terceiro tópico da lição. Como se manter no caminho certo? Porque tem tantos falsos ensinos. Tantos falsos ensinos. E olha, vocês me desculpem, mas de vez em quando eu vejo vocês aí dando umas pisadas. Né? De vez em quando eu vejo vocês dando umas pisadas aí, porque vocês citam às vezes alguns pregadores aí por aí, né? Alguns aqui eu já vi, né, em perfis no status, né? Meu Deus. Mas assim, não estou julgando, mas estou dizendo, né, que nós precisamos conhecer essas pessoas para poder acreditar no que elas falam. Entendeu? Ou seja, o cara, vamos dizer, vem um pregador aqui e está pregando, né, sobre humildade. Ele prega sobre humildade. Ele prega que a gente tem que ser humilde, ele prega que a gente não tem que ser ganancioso, ele prega que a gente não tem que, né, ir atrás de riqueza. Ele pregou aqui, todo mundo aleluia, glória a Deus. Quando sai lá fora, tem um jatinho particular, tem um helicóptero pousado ali em cima da igreja para ele ir embora de helicóptero, porque ele não pode ir de carro porque é perigoso, né? Porque ele é uma pessoa muito importante, então ele tem que andar com segurança, ele tem que ter esse camarada não é um profeta de Deus, não é um homem de Deus, não é. É. Aham. Meu primeiro São João, aí eu tive que postar, porque é uma chuva desse cara no meu Instagram que o povo compartilha, o povo cristão. É incrível como eles acham que tudo que sai da boca dele é bonito, só porque ele fala para, né, amaciar nosso ego, porque Então ele só fala coisa eu boa. falo que as pessoas querem ouvir, né? Gente, nunca vamos ouvir o que a gente quer aqui nesse ministério, porque Deus é quem dita a palavra, não é o homem, entendeu? Ou a gente crê pela palavra, ou então a gente se engana. Então tomem cuidado, porque é tanto pastor na internet pregando baboseira, falando coisas que bonitos, eles falam bonito. Você viu aqui que nós lemos na lição aqui quando começamos que os súditos do diabo, eles se transformam em ministros da justiça. Ou seja, eles vão pregar coisas bonitas, eles vão pregar coisas legais, mas não são de Deus. Tá? Sabe, festa junina, junho era um deus, né, grego. Juno é Juno. Juno era um deus grego. Por isso junho, o mês de junho. Então as festas do mês de junho eram festas feitas ao deus Juno. Entenderam? E aí a Igreja Católica então associa a São João, a São Pedro, a Santo Antônio, e aí trazem as festas católicas dentro da festa de adoração pagã a deuses gregos. A Igreja Católica, por sua vez, também está inutilmente, né, paganizando o seu povo, porque São João, São Pedro, Santo Antônio, quem são? Quem são? O São João não é o João apóstolo, é o João o Batista que foi degolado. A festa que faz é para ele. Entendeu? O Santo Antônio é o tal do santo casamenteiro. O São Pedro é o Pedro da Bíblia, que tem as chaves dos céus, que faz chover. Entendeu? Paganismo, idolatria, tudo no mês de junho. Juntou é uma adoração a um deus grego, a adoração a homens que viveram sobre essa terra. Idolatria. Compreendem? E aí tem crente que vai e veste o filho, veste a filha de caipirinha, né?
tem ideia do que é isso, dançar quadrilha? Tem ideia do que essas coisas representam no mundo espiritual? Gente, uma vez que uma coisa está consagrada às trevas, não há como desconsagrá-las. Entendeu? Uma vez que foi consagrado, é que nem aqui, na ceia. Se eu consagrar o pão que sobra não pode jogar fora. Não pode deixar estragar. Tem que comer. E quem tem que comer tem que ser os santos. Porque os pães da preposição, que eram trocados de 7 em 7 dias dentro do templo, né? Quando davam 7 dias, os sacerdotes tinham que comer aqueles pães. Eles não podiam jogar fora, porque eram consagrados. Então, homens consagrados a Deus tinham que comer aqueles pães, e eram só os sacerdotes. E aí eles faziam novos pães, de 7 em 7 dias. Então, o que se consagra, não dá para desconsagrar. Uma coisa que foi consagrada ao diabo, não dá para desconsagrá-la e consagrá-la a Deus. Não pode, não é possível. Deus não aceita. Por isso que Deus falou isso com o povo lá no deserto, quando eles estavam para herdar a terra prometida. A terra que eu estou dando para vocês, ou seja, eles não tiraram todos os povos de lá. Eles não obedeceram a Deus. Era para ter expulsado todo aquele povo da terra prometida, mas eles fizeram aliança com alguns povos que disseram para eles, não, nós aceitamos o que vocês querem, não, deixa só a gente viver aqui. Deixaram. E o paganismo daquele povo continuou, a idolatria deles continuou, as festas deles continuaram, e o povo de Deus está lá, os hebreus. Né? Aí Deus diz, na terra que vocês vão entrar, né, tem povos lá que adoram seus próprios deuses. Vocês não vão se associar a eles. Vocês não vão fazer o que eles fazem. Eu não quero que vocês me adorem como eles adoram os deuses deles. Eu não quero que vocês façam uso do que eles fazem para adoração aos deuses deles, para minha adoração. Eu sou o Senhor, Deus de vocês, único Deus. Entendeu? Ou seja, o que acontece é que uma festa junina, que para muitos crentes é uma coisa singela, é uma coisa tranquila, não tem nada de errado, é só uma festinha de criança, na mente de alguns crentes é isso. Mas ela é uma festa consagrada a Satanás. Não dá para mudar isso. Não dá para mudar. Não é possível mudar. Então, quem participa está se associando com as trevas. Entendeu? Quem leva seus filhos para participar está levando seus filhos para a associação com as trevas. Essa é a verdade. Isso não é religiosidade. Isso é a palavra de Deus, gente. Mas tem crentes que me ignoram. Tem crentes da nossa igreja que me ignoram nisso. Fazem vista grossa para isso. O pastor é religioso. Tá bom. Um dia daremos cada um de nós conta ao Senhor de tudo que fizemos e falamos. E aí a gente vai ver quem que estava certo, quem que estava errado. Colégio Luterano. E todo ano nessa época eles fazem a festa caipira. Só que assim, a Sofia ela vai. E eu observo muito nessas coisas. Só que vamos supor, essa festa ela foi voltada a uma criança que está doente lá na escola. E o dinheiro todo recolhido foi para ajudar essa criança. Aí eu fico assim pensando. Aí esses dias mesmo a Sofia estava tendo aula com a pastora, né? E a Sofia falou para mim, mãe, eu não vou mais participar dessas festas que o luterano está fazendo. Eu falei, nossa filha, glória a Deus. Muito sábio. Né? Você entendeu e a gente então não vai mais. Só que assim, nunca lá eu não vi quadrilha, não teve quadrilha. Não, a apresentação deles é essas apresentação de como que eles fazem assim, dancinha, sabe? Umas danças assim. Mas entra nesse negócio de... Mas a igreja luterana já está afastada da verdade faz tempo. A igreja luterana já ordenou ministro gay. Sim. Existem ministros gays na igreja luterana. Entendeu? Ou seja, ela já está afastada de Cristo há muito tempo. E é como eu falei, é uma festa consagrada. Sim. Não dá para mudar isso. Você tira a roupagem da festa mundana e põe a roupagem da festa cristã. A festa é consagrada às trevas. Não dá para mudar isso. Não é possível mudar. Então, pastor, você falando, vem uma pregação que eu ouvi, que eu fui numa igreja, trazer a cultura
na verdade, trazer a cultura do mundo para a cultura de Deus. Vamos falar em cultura, porque a gente vive de culturas, né? O nosso Brasil tem as culturas delas, mas é aquela coisa, tudo que a gente faz dentro da igreja, ou nós cristãos estamos no mundo, a gente está trazendo a cultura do mundo para a nossa vida cristã, que a cultura de Deus é a cultura dos céus, o que é permitido, né, na palavra de Deus. E você falando, ano passado, né, eu estou firme, eu acho que faz uns 2 anos aqui. E ano passado você falava muito, você sempre falou, né, sobre as festas, sobre Natal. E aí isso me incomodava muito, mas eu não deixava de participar. Porque eu gosto da apresentação, não tem, né, das apresentações que meu filho fazia na escola, eu gostava da festa, que era Céu Meninos, é um festão que eles fazem. Então, ano passado eu fui. Só que teve o Arraial do Crente, de uns amigos meus de outra igreja, que eu congregava quando era jovem, e eles fizeram, só que eu já estava um pouco incomodada. Mas aí eu já tinha feito um trabalho na frente de uma loja de caipirinha, que a cliente contratou caipira, que ela queria eu caracterizada de caipira. E aí eu aproveitei e fui caracterizada para essa festa Arraial do Crente. Só que, na verdade, ano retrasado, foi ano passado que eu fui, mas ano retrasado que eu entrei aqui. Que aí você falou, eu deixei entrar, eu falei, agora eu vou procurar em Deus, né, as respostas. Mas eu estava relutante, eu estava, Deus, mas eu gosto. Mas Deus, mas tipo, é meu trabalho. Eu quero trabalhar em festa junina, porque é onde eu ganho dinheiro. Só que aí esse ano eu fiz uma oração para Deus. Eu falei, Senhor, tudo aquilo que desagrada o Senhor, porque às vezes falta a gente pedir respostas diretamente para Deus. A gente tem que ouvir o nosso pastor, a gente tem que respeitar a nossa igreja. Também é um desrespeito, mas com o tempo a gente vai aprendendo onde a gente está. A gente tem que entender, né, o nosso pastor. A gente tem que, além de amar a nossa igreja, respeitá-la, porque é onde a gente escolheu congregar. Mas isso vem com amadurecimento. Mas aí eu pedi as respostas para Deus. Eu falei, esse ano eu não vou fazer as coisas que desagradam a Deus e agrada a minha carne. Porque eu cansei. Até porque a gente tem que confiar em Deus. Se não for trabalho em época de festa junina, carnaval para mim, Deus vai prover. Certamente. E aí, realmente, assim, veio uma paz. Meu filho não participou. Ele ensaiou porque é obrigatório. Teve os ensaios. Mas eu falei para meu filho, você não vai para a festa junina. Ele falou, tá bom, mãe, eu nem quero. Glória a Amém. Deus. E se ele falasse, mãe, eu quero, eu falei, você não vai, porque... E aí eu ia explicar, né, que não agrada o Senhor, e ele super entende, até porque a salinha faz, né, esse trabalhar, né, as professoras na salinha trabalham sempre agradar o Senhor. E aí eu não deixo, ele não foi na festa junina, ficou super tranquilo. Tem a irmã Cris também, que eu falo, ó, vamos juntar os dois, eles ficam em casa, ou ficam na sua casa, e fica brincando no dia de festa junina. Então, trabalho também, Deus me abençoou, nem precisei trabalhar. Então, foi uma coisa que, respostas do Senhor. O Senhor, Ele responde trazendo paz no seu coração. Porque, às vezes, a gente fala, mas Deus não respondeu, mas porque a nossa carne está mais forte, a gente quer, a gente vai, entendeu? Enquanto a gente não decide renunciar a nós mesmos, a gente nunca vai entender a palavra de Deus. Quando a gente decidiu que vai viver um caminho de renúncia, a palavra de Deus vai fazer assim, ó. A gente vai entender tudo. Entendeu? Então é isso que falta ainda na vida de muitos. Renunciar, que é o que ela falou. Mas eu gosto, mas ela entendeu que não é o que ela gosta, é o que Deus quer. É aí que a gente vai entender. A falta... Eu vou terminar essa lição hoje? Ai, meu café. Eu gostaria de ler uma passagem bíblica aqui, né? Como o Senhor disse, a questão da festa junina, que é algo consagrado, né, aos demônios. E aí Paulo, em 1 Coríntios 10, né, antes dele instruir a igreja sobre a Santa Ceia, ele vai dizer assim, eu quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Olha só. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Também é interessante essa divisão que Paulo faz, instruindo a igreja de Coríntios, né?
porque muitos de lá estavam achando normal participar da mesa dos demônios. E depois eles vinham e queriam participar do cálice do Senhor, né, da Santa Ceia. A que própria nem- ceia deles era feita com detalhes pagãos, né? Exatamente Tanto que isso. eles foram repreendidos por Paulo por causa disso. Justamente por causa disso, né? E como a Giovana falou, né, muitas igrejas aderem isso, né? A festa junina, tem o tal do crentão, né? Colocam bebidas, né? As comidas tudo nesses nomes, né? Fictícios para atrair as pessoas. E até o próprio também carnaval, né? Muitas igrejas têm escola de samba. Bloquinho no carnaval. Não, nós temos que aderir a isso para poder chamar a atenção das pessoas, para as pessoas se converterem, para virem à igreja. Mas se a palavra do Senhor Cristo não for suficiente, isso Então, é inútil. você tocou numa coisa que é o que eu falo, né? Ah, mas se a gente não fizer, o povo não vai vir para ouvir a palavra. O povo não vai vir para a igreja. Que não venham, então. Misericórdia, pastor. Que não venham. Porque quem vai vir para Cristo, ele precisa ouvir a verdade. A verdade não pode estar caracterizada de mentiras. Entendeu? Porque não existe mentira na verdade. Então, quer dizer, eu vou pregar a palavra, não, mas a gente precisa pregar do jeito deles, a gente precisa se vestir igual, a gente precisa fazer igual, precisa dançar com eles, não tem que fazer nada disso, a gente tem que pregar a verdade de Deus. Jesus, olha só, o mestre, o Senhor dos senhores, ele não se adequou a nada da cultura das outras pessoas. Ele era um judeu, ele nasceu judeu, então a cultura judaica, ele cresceu dentro dessa cultura judaica, mas a cultura judaica era obedecer às leis da Torá que o próprio Deus ordenou que eles fizessem. Então ali era ordenado por Deus, até que Cristo cumprisse na cruz do Calvário, né, o pagamento dos pecados pelas nossas vidas. Entendeu? Até que ele pagasse pelos nossos pecados. Então ele era um homem judeu, ele se mantinha dentro de uma cultura judaica, mas ele confrontou a própria cultura onde ela estava errada. Quando ele dizia, vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ele estava consertando o que estava errado dentro daquela cultura judaica. Ele estava corrigindo os erros dos judeus. Entendeu? Mas você não vai ver Jesus se adequando à cultura romana, você não vai ver ele se adequando à cultura essênia, né? Você não vai ver. Ele se manteve neutro. Por quê? Porque a cultura real dele era os céus. Vem dos céus. Então a igreja faz diferente. A igreja não, mas a gente tem que se adequar a eles para poder ganhá-los. Não, a gente tem que ser diferente. A gente tem que pregar a verdade com amor. Porque o que constrange é o amor. É o amor que vai constranger. Entendeu? Não estou falando na questão missionária, por exemplo, né, eu vou sair daqui para pregar na China, né, e eu vou vestido dessa forma, falar, não, eu vou me vestir como um chinês, eu vou comer o que eles comem lá, desde que não seja nada consagrado a demônios, festas a demônios, mas aprender um pouco da cultura deles, para tentar me adequar naquilo que não ofende a Deus, para eu poder, né, pregar o evangelho para eles e eles me ouvirem. É diferente. A questão missionária, entendeu? Agora, nós cristãos, que estamos aqui no nosso país, né, que estamos vendo a cultura do mundo. A cultura do mundo é pecar, pecar, pecar e pecar. Em tudo está o pecado. Em que nós vamos nos adequar? Se a gente for se adequar, a gente vai pecar também. A gente vai pecar, vai desagradar a Deus, vai fazer o que Deus não aprova. Em nome de Deus nós vamos fazer isso, Deus não aceita. Tem vários tipos de comida, de guloseimas. É uma época que a gente come, tem muito bolo e tal. Aí, eu sendo cristã, eu quero fazer, vamos supor, eu quero comemorar meu aniversário na minha casa. E é nessa época. E aí eu quero fazer todas essas comidas típicas que tem nessa época, né, com doce e tal. Isso é pecado? Paulo diz que nada do que se compra no mercado, né, exista algum tipo de restrição para que não coma. Tudo aquilo que você fez na sua casa, você consagrou a Deus, você apresentou a Deus, porque a comida, quem dá é Deus. Quando você apresenta isso a Deus, é purificado. Agora, alguém vai fazer uma festa de aniversário para você, surpresa. E lá, olha, consagramos isso aqui a Maria, consagramos isso aqui a São João, né, ao Santo Antônio, para nós comemorarmos o aniversário da nossa irmã. Paulo disse, não coma.
não coma. Por causa da consciência. Da sua consciência, não da dele. Da sua. Você entendeu? Não coma. Entendeu a diferença? Agora, eu fiz na minha casa. Por exemplo, bolo de milho é típico dessa época. Eu não vou comer o bolo de milho? Qual é o problema? O que está de errado eu comer o bolo de milho? Minha esposa fez um bolo de milho, a gente porque comeu. às vezes a gente é julgado pelas aparências, né? Quando você vai fazer algo desse tipo, em casa, em qualquer lugar, você prepara todo o ambiente, você coloca, vamos supor, uma toalha florida, você, entendeu? Aí a pessoa vai lá e fala, ó lá, tá fazendo festa junina na casa dela, entendeu? Tá com uma blusa xadrez, tá fazendo festa junina na casa dela. Então, assim, é bem confuso isso, né? Então. Do julgamento, esse é o problema, o julgamento, né? Eu vou fazer meu aniversário na minha casa, eu não posso colocar uma blusa xadrez e encher a minha mesa de coisas gostosas, né? Porque vão pensar que eu estou fazendo festa junina na minha casa. É bem complexo isso, viu, pastor? Mas, irmã Cláudia, agora a gente vai se aprofundar um pouco nisso. Eu estou fazendo isso dentro da minha casa. Então, isso não diz respeito a ninguém. Se não diz respeito a ninguém, eu não tenho que postar foto disso. Porque eu vou ser julgado. E se eu postar foto disso, e eu for julgado, eu estou pecando. Entendeu? Porque eu tornei conhecido aos outros o que eu estou fazendo na minha casa, que na mente das pessoas, mês de junho, camisa xadrez, isso, aquilo, é festa junina. Você escandalizou um crente. Você escandalizou pessoas da sua igreja que estão fazendo comentário. Então, aí você pecou. Enquanto você não postou, fez lá, agradeceu ao Senhor o momento, o seu aniversário, agradeceu a comida, né? Quem está ali com você também está ali feliz, estão comendo. Glória a Deus, mas a partir do momento que, pum, e pôs lá, a igreja viu, a igreja comentou, você escandalizou e a igreja pecou, e você pecou também. Porque é o que Paulo diz, você entendeu? No texto, Paulo fala assim, que o que come carne não fale mal do que come legumes, né? Porque o que come carne para Deus o come, o que come legumes para Deus o come, né? Então não fale mal um do outro. Agora, se você comer, o outro condena você comer carne, e você come carne na frente dele, só para afrontá-lo, você escandalizou ele, você pecou. Aquilo que não era pecado se tornou pecado por causa da minha atitude. Não é pecado, mas a minha atitude tornou isso pecado, então eu pequei. Então, quando eu tornei isso público, eu pequei, porque escandalizou a outros, entendeu? Eles estão errados em julgar? Estão, mas pecaram porque julgaram. Mas eu também estou errado porque eu tornei público. Eu fiz eles pecarem, então eu pequei também. Isso é uma coisa, é igual eu estou falando, isso é uma coisa bem complexa, porque se fosse meu aniversário e eu fizesse assim, e tirasse foto com meus filhos, com certeza eu ia querer postar, né? E aí as pessoas iam me julgar, iam interpretar errado, então, talvez, o que eu esteja fazendo, né? Assim, por isso que eu pergunto, gosto de tirar dúvidas, principalmente com o senhor, por conta disso, né? Então, porque eu sou inimigo de postar a minha vida pessoal em rede social. A palavra já diz pessoal, é a minha vida pessoal. O que eu faço, eu deixo de fazer, não diz respeito a ninguém lá fora. Né? Então, eu não vou tornar público aquilo que é a minha vida pessoal. Tá? Então, eu não faço uso de redes sociais por causa disso. Né? Porque a minha vida não tem nada a ver para a vida de ninguém. Agora, o que eu gosto que postem, né, os cultos, as coisas da igreja, a palavra de Deus, né, a gente num evento cristão, sim, essas coisas devem se tornar públicas, porque nós estamos anunciando a Cristo. Mas aquilo que é da minha vida particular, eu não tenho que postar para ninguém saber. Eu tenho que cuidar, é a minha vida, é a minha festa. São as pessoas que eu convidei. É um seletivo. Eu selecionei as pessoas que vão estar comigo. Eu não gosto de fazer festa na minha casa, não faço, nunca fiz festa na minha casa. Né? Mas se eu fizer lá uma celebração do meu aniversário, lá, porque eu também não celebro aniversário, não celebro meu aniversário. Celebram o meu aniversário, não sou eu que celebro. Entendeu? Porque para mim não faz diferença. Tá? Fico feliz, é lógico de ver que as pessoas se importam comigo, louvo a Deus por isso, mas assim, se dependesse de mim, não faço nada, não precisaria fazer nada. Mas se eu fizesse, e eu selecionasse aqui, eu só quero vocês da escola bíblica na minha casa nesse dia, eu selecionei, né, fiz um seletivo, então são vocês que vão para minha casa, então eu não vou postar em rede social nenhuma. Uma vez eu fui, né, numa época, nasceu 2 crianças na igreja, né, e uma nasceu lá para o lado de Diadema, acho que foi São Bernardo,
E eu não fui visitar na maternidade. Não é costume meu ir na maternidade. A Dani nasceu o filho da Dani, a filhinha da Dani, eu não fui na maternidade visitar. Não é meu costume, né? Eu vou visitar na casa da pessoa, eu vou apresentar Cristo aqui, né? A gente vai, mas aí deu de eu ir na maternidade visitar uma outra criança que havia nascido. Eu fui, acabei indo com a Fátima, e uma outra menina da igreja também foi, né? E estamos lá, e conversando com o casal, com a criança, vendo a criança, tudo. E a moça vai, tira foto e posta. Que tem isso também. Isso deu um bafafá. Porque o pastor faz acepção de pessoas. Porque foi na maternidade ver o filho de fulano, mas não foi na maternidade ver o meu filho. Entendeu? Isso deu o que falar. Redes sociais é só para isso que serve. Poxa, você está num dia que você não está legal, você está num dia que você está amargurado, alguém fez alguma coisa, você está com raiva, aí você posta lá, já vi que a falsidade é em todos os lugares. Todo mundo lendo aquilo, olha lá. Ó. Meu, isso é uma coisa minha, eu não tenho que postar para os outros. É uma coisa minha, é um momento meu, é um sofrimento meu, para que eu vou tornar isso público? Eu vivi um tempo de crise de ansiedade. Se eu tivesse tornado público as minhas crises de ansiedade, a igreja tinha desanimado na fé. Era uma coisa minha, era um momento meu. Eu tinha que viver aquilo, sem que ninguém soubesse. Minha esposa tinha que saber, porque é minha mulher, meus filhos. Uma ou outra pessoa na igreja em que eu podia desabafar, porque eram pessoas confiantes que iam me apoiar. Entendeu? Eu não posso tornar isso público. Eu vou falar sobre isso depois, 2 anos depois, eu testemunho na igreja. Não, pastor, quando que o senhor esteve assim? Então, nossa, glória a Deus, pastor, ninguém percebeu. Então, Deus foi glorificado. Mas se eu, no momento que estou passando, torno público, Deus não está sendo glorificado. Porque as pessoas estão dizendo, onde é que está a fé desse homem? Passando por crise de ansiedade, onde é que está a fé desse homem? Não é quem é isso para pregar o evangelho? Eu estaria envergonhando o nome do Senhor. É um momento meu. É um sofrimento meu, que eu não tenho que tornar público para ninguém. Mas o crente, eu não gosto de ler, eu não fico olhando, não fico olhando. Mas eu sempre sei as coisas, né? Porque sempre chega. Ah, fulano, né? É o que eu já falei para vocês. Não é pecado ir na praia, não é pecado usar biquíni. Você está na praia, mas você postou, colocou lá, você pecou. Porque as outras pessoas vão, olha fulano, olha lá só de sunguinha, misericórdia, o pastor de sunga. Entendeu? Eu escandalizei a igreja do Senhor. Pequei porque eu não era pecado enquanto eu estava na praia. Mas no momento que eu tornei isso público em redes sociais, eu pequei, escandalizei o Senhor, a igreja do Senhor. Então a gente tem que aprender nisso a gente precisa amadurecer. Todos nós precisamos, a maioria, né? Precisa amadurecer. Por quê? Porque a minha vida particular não diz jus a ninguém. Então eu não vou postá-la na internet. Gente, põe isso na cabeça. Qual a necessidade? Eu gosto de foto. Tira a foto e deixa no seu celular. Para que postar na internet? A Fátima tem uma porção de fotos lá que ela nunca postou na internet. Entendeu? Para que postar? É a minha vida particular. São as minhas lembranças. Ai, que saudade da máquina fotográfica. Porque a gente revelava as fotos e ficava guardado num baúzinho. E quando vinha alguém em casa, assim, que a gente queria mostrar, né? A gente partilhava, olha aqui é quando eu tinha tantos anos, olha que eu era magrelo, olha que eu... sabe? Mas não, hoje é tudo lá na internet. Meu Deus do céu, todo mundo vê, o mundo inteiro vê a gente. Pega. Amo essa pessoa, mas aí ela saía do altar e postava basinho. Falava misericórdia. Então, percebe, gente? Aí o que a igreja julga? Está no altar louvando a Deus. Depois do culto está no barzinho tomando cerveja. Entendeu? Escandalizou, pecou, porque fez a igreja pecar. Fez bem.
Então, sim. A gente sabe quando a gente estava desviado, né? A gente sabe. Ó, glória a Deus. Glória a Deus. O passado é uma coisa que tem que morrer para as nossas vidas. Boas lembranças, né, nas fotos, tudo bem. Más lembranças, bota fogo, elimina da sua vida. Mas tem aquele camarada, né, uma vez, um camarada subiu no altar aqui, e quando ele subia no altar ele pregava. Porque quando eu estava no mundo eu andava com uma aqui, outra aqui, porque eu era, e fazia desassado e tal. Meu, onde é que está o arrependimento dessa pessoa? Quando lembra dessas coisas se exalta. Né? Onde é que está o arrependimento? Sabe? Porque eu curtia, porque eu bebia, porque eu não fazia. Parece que tá lembrando com saudade, com alegria. Né? O meu passado é vergonhoso. Eu não tenho que lembrar dele me exaltando como se eu fosse. O meu passado é vergonhoso. Eu não quero nem dizer do meu passado. É assim que o crente tem que viver. Eu não quero nem falar do meu passado. Quando eu falo do meu passado, eu falo com pesar, mas para que os irmãos saibam que um dia eu fui um grande pecador, mas o Senhor me transformou. Então tem que demonstrar essa alegria de estar no Senhor, e não a alegria de ter vivido aquilo no passado. Tá? Bom, gente, a falta de fibra e coragem para perseverar e caminhar na doutrina que ouvir... Eu não acredito. Eu não vou continuar essa aula semana que vem. Vocês vão terminar de ler. Tá? Porque a gente vai passar para a aula 8. Bom, eu não entendo hoje a dificuldade, né, dos servos de Deus em querer ser diferente do mundo, né, desse sistema, dessa cultura. Porque se a gente se deparar com a Bíblia, como o Senhor falou, o Senhor Jesus, né, não se moldou à cultura da sua época, mas se confrontou. Jesus não se adequou à ideia romana, né, nem dos gregos, enfim. E se a gente pegar também outros exemplos, como José, né, indo ali morar no Egito, ele não se moldou ao costume, né, dos egípcios. E ele cresceu lá, né? E se a gente for ver também, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, não se moldou aos costumes babilônicos, mas rejeitaram, né? Então a gente tem muitos personagens, né, pessoas bíblicas que a gente vê que não se corromperam, né? Não foram influenciados pela cultura, o costume da época. E eu não entendo qual é a nossa dificuldade hoje da Igreja de Cristo de ser totalmente diferente no seu caráter, na sua forma de pensar, de agir, de vestir, na sua linguagem, né? Por muitas vezes a gente é muito influenciado por aquilo que nós ouvimos, assistimos, a internet, né? E temos ideias totalmente erradas do cristianismo, dizendo, isso daí, festa junina não tem nada a ver, Halloween não tem nada a ver, e, enfim, coloca muitas ideias e acaba corrompendo a igreja e perdendo o foco e o propósito. E depois de todo esse ensinamento aí de hoje que a gente está tendo, qual deve ser a nossa posição como liderança da igreja? O que nós devemos fazer se o irmão continuar nesse erro, no engano, não dando ouvido a todo esse ensinamento? Qual é a nossa posição como servo de Deus em relação a isso? O que nós devemos fazer? Eu vou chorar. Acho que a gente tem que chorar. Meu Deus, porque não está, né, ao nosso alcance fazer com que essa pessoa mude de atitude. Porque se a palavra não o fizer, nós também não vamos conseguir. Entendeu? Enquanto, acho que o que a Giovana falou é uma coisa muito importante. Enquanto ela não entendeu, nada mudou. Quando ela entendeu, tudo mudou. Tá? Agora, eu não posso obrigar ninguém a mudar, né? Isso depende de cada um. Agora, se é obreiro, se é alguém que tem, né, algum tipo de atividade na obra, esse alguém, né, vai sim sofrer disciplina. Tem que sofrer uma disciplina. Se rejeitar essa disciplina, né, ele está fora. Não pode mais trabalhar. Tá? E vai continuar fazendo
a coisa errada, bom, um dia vai dar conta para Deus. Agora, se estiver na igreja influenciando outros e fermentando para colocar contra a liderança da igreja, esse alguém tem que ser excluído do ministério. Tá? Esse alguém tem que ser excluído do ministério. Por quê? Se ele não quer mudar, mas ele está na dele e não está influenciando ninguém, é problema dele. Né? A pessoa vai continuar na igreja, não tem problema nenhum. Mas se ele começar a fermentar as outras pessoas, começar aqui, ali e lá, aí a coisa ficou muito séria. Porque está pondo um rebanho a se perder. Então esse alguém tem que ser excluído do ministério. Eu fiz isso uma única vez na vida, né, de excluir pessoas do ministério. E espero, em nome de Jesus, nunca mais ter que fazer uma coisa dessas, porque é muito ruim. É muito ruim. Eu fico ruim por dias depois. Mas é a vontade de Deus. Tá certo? Então, o que a gente espera é que aprendamos de verdade. Né? Puxa, Giovana, Deus abençoe. Né? O seu testemunho foi muito importante para que todo mundo saiba que para mudar a gente precisa amadurecer. Quando a gente amadurece, a gente entende que precisa mudar. E aí, se a gente muda, o único está sendo glorificado, o nosso Salvador, o Senhor Jesus, que veio, sofreu naquela cruz, entregou sua vida por nós, para nos dar uma vida nova, a qual a gente recebeu de presente dele para viver. E aí a gente fica entre dois senhores, né? E ele disse, vocês não podem servir a dois senhores. Ou é um, ou é o outro. Ou seja, o diabo aceita você viver, né, de forma dupla, né? Com dois pensamentos. O diabo aceita, porque quem está ganhando é ele. Agora, o Senhor Jesus não aceita. Ou é a Jesus, ou não é a Jesus. Não tem meio termo com Deus. Né? Que é o que ele falou. Para essas vidas eu estou do lado de fora. Batendo na porta, querendo entrar, eles não deixam. Porque não querem amadurecer, não querem mudar. Então não tem como eu estar, né, me associar a eles. Não tem como Jesus se associar a quem não quer mudar. Porque Jesus não se associa, ele é luz. E luz não se associa às trevas. Entendeu? Amém? Guardemos isso no coração, gente. Tá? Vamos levar a sério a palavra de Deus, porque Jesus está voltando. E nesses últimos cultos, o Senhor tem falado tão profundo, tão profundo, tão profundo. Isso significa que o tempo está esgotando. O tempo está se esgotando. Tá? Olha, mas eu preciso viver. Não é vida isso. Não é vida isso. Vida é estar em Jesus. Isso é vida. É estar em Jesus e andar de acordo com sua vontade. Isso é viver. O que estiver fora disso é prisão. É aprisionamento. Entendeu? É encarceramento. Querer viver a vida terrena é querer viver encarcerado, porque estará preso ao pecado. E Jesus não poderá fazer nada por quem se decide a permanecer no mundo, fazendo a vontade do mundo. Tá? Ele só pode fazer alguma coisa por quem se arrepende e quer andar na presença dele para viver uma vida nova. Aí ele vai fazer o possível e o impossível por essa pessoa. De outra forma, não. Ok? Então, eu vou fazer. Qual? 10:23. Vocês sabem o que está escrito lá, 1 Coríntios 10:23? Que Deus... Nem tudo me convém. Eu posso fazer todas essas coisas, mas não me deixarei ser dominado por elas. Não vou fazê-las. Elas não vão me dominar. É isso que ele está dizendo lá. Ok? Amém? Deixemos que a verdade divina permaneça em nós. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Ah, medito na expressão, o que ouviste desde o princípio, e vem à minha mente dois significados. Para os crentes contemporâneos de João, era a doutrina que eles ouviram e receberam desde os primeiros dias de sua fé em Cristo Jesus. Para nós, é a doutrina apostólica ensinada pelos pioneiros do Evangelho no Brasil. Por ela, nossos pais se converteram e nos legaram a mensagem pela qual também nos convertemos a Jesus.
Cartas de João para hoje. Deus mandaria missionários lá do exterior e chamaria obreiros nacionais, uns e outros pioneiros, para pregar um evangelho falso e uma doutrina errada? Nossa conversão aconteceu com apelos e convicções falsos. Como o Espírito Santo opera no meio da mentira? Então nós não recebemos um falso evangelho. Nós recebemos um verdadeiro evangelho. Porque o Senhor não opera no meio da mentira. Ok? Deixemos que a unção divina nos ensine. Todos nós sabemos que o termo unção se refere à pessoa do Espírito Santo. Ele está em nós e é o selo de Deus em nossa vida desde a conversão. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Efésios 1:13. O Espírito nos ensina quando estamos submissos a Ele no estudo e na obediência da Bíblia. A pedagogia do Espírito é a palavra de Deus. Temos o Espírito Santo, portanto, devemos deixar espaço para que Ele nos ensine toda a verdade. Cartas de João para hoje. Como vai sua hora devocional de estudo e oração? Estamos estudando a palavra de Deus? Estamos orando? Estamos tendo um devocional com Deus diariamente? Deixemos que nossa vida seja enraizada em Cristo. Quero fazer uma comparação. A vida cristã é como uma árvore frondosa e frutífera com raízes bem profundas que lhe dão sustentação contra os ventos procelosos e adversos. Quando essas raízes estão fincadas em Cristo, nossa vida toma o rumo da firmeza e da segurança. Enraizar nossa vida em Cristo significa permanecer nele e ter a confiança de que no seu caminho estreito seremos aprovados. Lembra que o caminho é estreito. Quando você pensar, mas lembre, o caminho é estreito, a porta é estreita e Jesus disse, são poucos os que a encontram. Isso significa vida de renúncia diária. Vida de renúncia diária, porque o caminho é estreito, é espinhoso. B, enraizar nossa vida em Cristo é reconhecer a sua justiça e vivê-la como evidência de que somos nascidos dele. Cartas de João para hoje. A comunhão, a esperança e a justiça têm alto valor contra os falsos mestres, os anticristos e seus ensinos malignos. Concluindo, essa lição nos incentiva a um posicionamento radical contra o sistema doutrinário montado pelo inimigo desde o tempo dos apóstolos, o qual, como câncer, corrói a nossa fé, divide nossas igrejas e mata a nossa vida espiritual. Todavia, devemos amar aqueles que têm sido levados pelas ondas dos movimentos provocadores das falsas doutrinas e orar por sua volta à simplicidade de Cristo. Como dissemos na introdução desta lição, quanto aos seus mestres, usemos a sabedoria da palavra, da oposição e da resistência a eles. Cartas de João para hoje. Tenho crescido no conhecimento da palavra de Deus, estudando a cada dia? Minha vida de comunhão com Cristo é real? Gente, faça da escola bíblica algo extremamente necessário para a tua vida. Faça dessa escola bíblica algo de extrema necessidade para a sua vida, como se fosse a água, que você não pode ficar sem ela. Faça da escola bíblica como se fosse a água que você bebe. Você não pode viver sem ela. Porque nós estamos aprendendo da palavra de Deus aqui. A palavra de Deus está iluminando o nosso caminhar, para a gente não cair nas armadilhas do inimigo, porque são muitas. São muitas. Não deem ouvidos a qualquer espírito. Olha o que você leu na carta aqui de João. Antes, provem para ver se esses espíritos são de Deus. Ou seja, cuidado com esses pregadores de internet. Cuidado com essas coisas, porque eles falam o que querem. Eles não têm responsabilidade nenhuma sobre a sua vida. Então eles não estão nem aí para você. Não sabem quem você é. Nunca vão saber quem você é. Então para eles, tanto faz como tanto fez. Se eles falaram coisa boa, se fez coisa ruim, se vai prejudicar você, se vai... Eles não estão nem aí. O que eles querem é o dinheiro. Porque eles são monetizados. Seus canais são monetizados. Então eles estão ficando ricos. Cada vez mais ricos. Às custas das pessoas que os assistem, que os ouvem. Então tomem cuidado. Existem pessoas sérias? Existem muitos pregadores sérios. Mas você precisa ter base na palavra para identificá-los.
sem base na palavra, você não consegue identificá-los. Então, a escola bíblica, a igreja onde você é membro, né, você tem que estar pegado a ela, você tem que estar pegado aos ensinos da verdade que são pregados por essa igreja, e aí então você vai ter base, para quando assistir alguma coisa lá na internet, pá, isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus, isso me serve, isso não me serve. Precisa de base para isso. Sem base, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Amém? Amém? Espero que nós tenhamos... Lê mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aquilo que a irmã estava falando, da sua casa, entendeu? Você vai no mercado, você compra de tudo, sem perguntar de onde vem, né? Para não pesar na consciência depois. Por exemplo, teve um seminário que eu fiz, foi bom fazer o seminário para identificar que aquilo não era de Deus, tá? Mas lá eles falavam, olha, não comprem mais o sabão em pó Ariel, porque o sabão em pó Ariel é um sabão consagrado, eles fizeram um rito sexual, com sexo, com não sei o que, tal. Aí você, meu Deus, aí você não compra mais o sabão Ariel. Eu não compro mesmo, eu não comprava mesmo, aí que eu não compro mesmo. Porque se eu comprar vai pesar na consciência, porque agora eu sei. Então não pergunte, ele está dizendo, não pergunte. Você vai no mercado, você compra de tudo, porque quase todo alimento que você compra no mercado tem algum tipo de consagração, entendeu? Então se você for saber de tudo, você não come mais, você vai virar uma magricela, vai morrer de inanição, entendeu? Então a gente tem que comprar sem perguntar nada e dar graças ao Senhor na hora de comer, tá? Agora, o macumbeiro chamou você para ir na casa dele, você vai, ele é seu amigo, é seu colega, é uma pessoa boa, porque tem macumbeiro gente boa, né? Eu tenho clientes que são espíritas, são pessoas maravilhosas. Então, me chamou para ir almoçar na casa dele, comendo um lanche com ele. Vou, como? Mas se ele falar assim, olha, essa mesa aqui, eu ofereci a Iemanjá. Eu falo, meu irmão, obrigado, desculpa, mas eu estou indo embora. Entendeu? É isso que Paulo ensina. É isso que Paulo ensina. Tá? Se ele falou que está consagrado e indicou, não coma, por causa da consciência. Ok? Se não falar nada, damos graças, porque eu dou graças. Senhor, obrigado, em nome de Jesus, purifica, e eu vou comer sem problema nenhum. Tá? Ok? Então você fez lá, são comidas típicas, e daí? É comida. A gente consagra a Deus, a gente oferece a Deus, né? Então não tem nada de errado, não tem nada de errado, tá? Lógico que você não vai tomar um quentão em casa, né, irmão? Porque vai fazer pinga, né? Não convém ao crente, né? Mas, né, um pinhão lá, que é da época, castanha, qual é o problema? É comida. Senhor, eu te dou graça, acabou, né? Mas alguém falou para você, vamos lá na minha casa que nós vamos ter. Então, vamos lá. Ô, São João, nós te agradecemos. Não, eu estou indo embora, tchau. Acabou. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Entendeu? Enfeitado, não tem problema, sua empresa. No seu prato, Senhor, eu te dou graças. Em nome de Jesus. Acabou. E se pesar na consciência, não pega mesmo, meu irmão. Se você pegar alguma coisa que te ficar na consciência, mas isso aqui, não pega. Espera aí. Pega aí o microfone, porque tem gente assistindo. Fui com ela, assisti, a pastora pregou lá, tudo. Aí eu estou um dia conversando com uma amiga minha que é lá do lado, né, que ela também é cristã. Aí ela falou assim para mim, eu falei, você já foi naquele ponto de pregação? Aí ela falou, fui, mas não vou mais. Aí eu falei, por quê? Ela falou assim, porque quem comanda ali são lésbicas. Aí eu falei, meu Deus, graças a Deus você me falou, nunca mais eu vou falar. Aí aquilo, sabe, ela falou, isso mesmo, irmã. Você viu que está errado e não vai mais. Foi uma bênção lá, mas você sabe de onde está vindo o erro. Aí parou.
A partir E do momento que o Espírito você Santo sabe, acabou. incomodou, sabe? Nossa, mostrou Acabou. É. para que realmente não Ou seja, não Deus tivesse revelou que- isso para você, ó. Isso. Parece bênção, mas não é. É, isso aí. Vamos ficar de pé? Fala. Então, se você sentir o peso, não coma. Não vá nesses lugares. Tá? Amém, queridos? Lembrando que hoje é o culto da Santa Ceia. Tá? 1 quilo de alimento, não se esqueçam de trazer. E venha realmente feliz, alegre e ansioso por este culto. Amém? Vamos orar? Presbítero Vitória aí do fundo por nós, por favor. Cadê o microfone? Amém. Pai, nós queremos, Senhor Jesus, te agradecer por esta aula abençoada que foi extremamente edificante, Senhor, e enriquecedora para as nossas vidas. Nós vemos aqui, Senhor Jesus, tantos ensinamentos valiosos para nós nos dias de hoje. Que nós não venhamos, ó Pai, cair no engano, Senhor, apostatar da nossa fé, da fé genuína e verdadeira, que está firmada e alicerçada no verdadeiro conhecimento, que é na pessoa de Jesus Cristo. Sim, Pai. Deus, que nós não venhamos ser enganados por ventos de doutrinas errados, Sim, Jesus. que nós venhamos ser alicerçados no conhecimento bíblico e Sim, verdadeiro, papai. para combater, Senhor, para se posicionar de uma forma firme contra as falsas, Senhor, evangélico, esse falso evangelho que é pregado, Senhor, em muitas Sim, igrejas. Jesus. Que nós possamos, Senhor, aplicar em nossas vidas, obedecê-la, Senhor, pois assim nós iremos crescer juntos, ó Pai, alicerçados na verdade bíblica, ó Deus. Pai, abençoe todo o teu povo, a tua igreja, Senhor. Ó Senhor, eu oro para que teu Espírito Santo, Senhor, possa trazer clareza às pessoas, Senhor, que são enganadas na mentira por falsos profetas, por falsos doutores, falsos mestres, falsos pastores, ó Deus, que está no nosso meio, Senhor, como lobos, ó Pai, impele, Senhor, de ovelha, tende misericórdia deles, Sim, Senhor, Jesus. que eles possam ter o esclarecimento da verdade, que eles possam ler a Tua Palavra e chegar ao conhecimento que nós temos hoje, Sim, Senhor, Jesus. aqui, Senhor, que nós temos tido nesta igreja, Pai, através desses ensinamentos. Pai, nos dê um domingo abençoado, Sim, que mais Pai. tarde possamos estar Em nome aqui, de Senhor, Jesus. na Santa Ceia do Senhor, ó Deus, louvando e bendizendo ao Seu nome, trazendo à memória aquilo que o Senhor fez por nós, o Teu sacrifício, ó Deus. Sim, Pai. Pai, no nome de Jesus Cristo, ó Deus, nos leva em paz e segurança, da mesma forma que o Senhor nos trouxe, em nome de Jesus. Sim, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Ô, Giovana, separa a transmissão lá para mim, por favor, obrigado. E aos que estão em casa e que assistiram, Deus abençoe até a noite no culto. Deus abençoe, meus lindos. Até mais tarde, em nome de Jesus.